Então, gente, uma boa noite a todos. Nós vamos hoje começar pela seguinte afirmação: a infância é como se fosse o pavimento inferior de uma casa, que, olhado de longe, é menos notado. No entanto, é o que sustenta a parte mais visível. Eu quero começar com essa metáfora, a metáfora de que a infância é igual a essa casa de 2 andares. Quando a gente olha essa casa de 2 andares de longe, o que a gente percebe? A gente percebe muito mais o andar de cima, as janelas de cima, o telhado, do que exatamente o andar de baixo. Por quê? Porque toda construção ela tem uma fundação. Ela tem uma fundação, e quando ela tem 2 andares, o andar de baixo, ele sustenta o andar de cima. Então eu quero olhar para a infância exatamente como esse andar, o andar de baixo da casa. E a adolescência é o andar de cima da casa. Um é base para o outro. E nessa linha, eu quero fazer algumas afirmações aqui. Ao terminar a primeira infância, a base da personalidade está formada em seus traços principais, em seus principais traços. A gente precisa entender que a infância ela é dividida em duas partes. Não é? A primeira infância vai até os 6 anos de idade, aproximadamente, essas idades são aproximadas, e o restante, de 7 a 11 anos, que alguns autores chamam de infância, ou então infância tardia. Eu prefiro o termo infância tardia, de 7 a 12 anos, segunda infância, alguns usam, mas isso é uma questão de nomenclatura. Ou seja, hoje nós já acabamos a primeira infância, e nós hoje vamos falar da infância tardia em diante, até a puberdade. Porque a gente encara esse momento, esta fase a gente encara essa fase como se fosse uma fase de transição. É assim que eu vejo a idade entre 7 e 11 anos, uma idade de transição. Ou seja, de 0 a 6 anos, você tem a primeira infância. E de 12 anos em diante, eu tenho a adolescência, já o clássico da adolescência. Ou seja, de 7 a 11, eu tenho uma fase onde, em algum momento dela, eu tenho o meu jovem um pouco mais próximo da infância, da primeira infância, e em algum momento dela, eu tenho a minha criança um pouco mais próxima da adolescência. Então é uma fase de transição, você não sabe quando é que essa chave muda, vai ser uma coisa muito gradual. Em algum momento ela é mais infantil, em algum momento ela se torna um pouco mais jovenzinha, é onde você fala assim, olha como é que já está um rapazinho, como é que já está uma mocinha. E aqui os pais podem ganhar o coração dos filhos para sempre. Essa é a ideia desta fase, em que nesta fase, neste momento, os pais podem ganhar os filhos para sempre. É nisso que vocês devem focar. Hoje vocês vão aprender como é que os pais ganham os filhos para sempre, nesta fase. Tá bom? Então é isso. E o que acontece quando chega na tal de adolescência? Vamos continuar aqui mesmo, senão ele vai ter que voltar. E o que acontece quando vai chegar a adolescência? Eu também trago uma outra metáfora para explicar a adolescência. O adolescente é aquele que vai dar um salto. Sabe aquela pessoa que está se preparando para saltar? Que está se preparando para dar um grande salto na sua vida? Esse é o adolescente. Imagina um adolescente assim, o cara que está se preparando para dar um salto. Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos pais? Ou então o que os pais fazem? Os pais tentam segurar o salto. Os pais tentam dar uma amarrada no moleque ou na moça.
Está muito cedo para você ir. Está muito cedo para você fazer isso. Está muito cedo para você não sei o quê. Está muito cedo. Começa assim, entendeu? A amarração começa assim. Está muito cedo. Mas tu também não diz quando é que vai poder. Quando é que é a hora certa? Tu também não diz. Tu tem medo que a hora chegue. A hora vai chegar. Então começa aquele papo de que está muito cedo, está muito cedo. Mas olha só, o adolescente ele vai dar um salto independente do que você pensa. Ele é aquele cara que está se preparando para o salto e vai dar o salto independente. Já passou no salto? Como preparar o salto? Já está no como preparar o salto. Oh, então está ótimo. Então os pais, ao invés de impedir o salto, tem que fazer aquilo ali, ó, preparar o salto. Chegou a hora de acompanhar e participar dos compromissos da vida infantil, como levar para a natação, esportes, curso de interesse, brincar, ter um hobby juntos e principalmente no que diz respeito à vida social da criança, estar presente. Este momento de 7 a 11 é onde você ganha o coração do seu filho para sempre. Por quê? Porque ele vai se desinteressar das coisas de sua casa e vai começar se interessando para as coisas do lado de fora da sua casa. É natural que isso aconteça quando tudo deu certo. Então ele quer ir na festinha do coleguinha que fez aniversário. Ele quer ir em vários lugares. Ele quer passear. E como é que você ganha ele? Não espera ele pedir. Não espera ele pedir. Você convida. Você planeja. Você diz, no final de semana a gente vai, sei lá, ao shopping brincar lá na Play Store, lá do Playlândia, lá do shopping lá. Uau, mas ele nem pediu e você está chamando ele para fazer isso? Cara, você é o maior barato, tá? Ou então não vai na Playlândia, vai à praia porque está calor. Ou então não vai à praia, vai fazer um passeio num parque. Vai na casa de uma pessoa interessante da família, vai num sítio de um parente, ou então vai passar um final de semana no hotel fazenda. Você faz isso. Você começa promovendo, você passa a ser o promotor de eventos do seu filho. É o promotor de eventos do seu filho? Não fique em casa, plantado em casa e deixa ele brincando, sei lá com quem, às vezes até com ninguém, às vezes no videogame, às vezes perdido lá no quarto, incubado lá no quarto. E alguns falam assim, pois é, meu filho não sai do quarto. E eu olho para ele, e você, leva ele para sair de casa? Provavelmente ele não sai do quarto porque está todo mundo dentro de casa mesmo. Então, saíram e deixaram ele para trás. Então, este momento é um momento em que você passa a ser aquela pessoa interessante. E não aquele chato de galocha que não faz nada. Nesse momento é para você se mexer. Até 6 anos, basicamente, o filho é da mãe. Ele precisa de mãe até 6 anos. Ele precisa daquela mamãezice até 6 anos. A mamãezice é importante. Depois de 6 anos, ele não precisa mais de mamãezice. Porque o mundo da lógica chegou. Então o pai pode se destacar agora. Inclusive, quando a família vem ali bonitinha, andando legalzinho, essa é a idade do pai herói. Essa é a idade do meu pai sabe tudo. Essa é a idade, eu quero andar com meu pai. Isso para as meninas e para os meninos. Para os dois. Agora, logicamente, esse pai precisa fazer por onde? Tem que tirar da cabeça. O quê? Ele tem que tirar da cabeça que ele que tem que ser o promotor. Para ganhar os filhos, você precisa de, entre 7 e 11 anos, ser o promotor da vida dele. Esteja presente na natação, esteja presente no recital que ele vai fazer, sei lá, no colégio, na igreja,
seja lá onde for, chegue primeiro. Não chegue. A gente tem um monte de filme americano que mostra a criança se apresentando no palco da escola e ela aí procura o pai dela na plateia. Essa é uma ideia mais... Meu Deus, tem dezenas de filmes americanos que falam. Aí o pai dela, ela não achou o pai dela na plateia. Ou então o pai dela chegou correndo no finalzinho e ela aí deu aquele sorriso. Por que você acha que tem tantos filmes americanos assim? Assim como no Brasil a gente tem uma epidemia de advogado, entre os americanos a gente tem uma epidemia de psicólogo. Lá todo mundo é psicólogo. Aqui todo mundo é advogado, mas lá todo mundo é psicólogo. Então ele tem um monte de filme assim, a importância do pai ter assistido o recital. Quando meu filho ele era pequeno, de 5 anos, ele entrou na natação por causa do negócio de alergia, né? Muito gripe, assim e tal. Aí o clube tinha uma equipe de elite lá, que eram os nadadores que competiam com os outros meninos dos outros clubes. E um dos meninos ficou doente. E aí pegaram o meu filho para compor a tal de equipe. E ele passou lá no treinamento, fez o treinamento, tal, parará, e chegou no dia da competição. E aí no dia da competição, é lógico que era um domingo de manhã, eu tive que faltar na igreja para ir ver a competição. Ele foi registrado na Federação Atlética do Rio de Janeiro, ganhou uma carteirinha de atleta. Que barato, irmãos. Que barato. Fui ver meu filho competir e a equipe dele ainda ganhou uma medalha. 3º lugar, olha só, a primeira competição em equipe, não era a competição sozinha. Nado com revezamento. E aí depois... Você sabe quem eu encontrei lá nas arquibancadas? Os pais, as famílias. Tinha que ser, né, irmãos? Tinha que ser. Para chegar ali, você tem que ter com o pai e a mãe ali. Tá lá os pais. E aí depois a ideia foi, não, ele pode treinar, não sei o que, tal. E eu falei assim, não, ele não vai poder treinar porque eu não vou poder acompanhar esse ritmo de domingo, estar aqui para ver, porque eu sabia que se eu não estiver lá, ele não vai para frente. Se eu e a mãe não estiver lá, não vai para frente. Eu falei, não, ele só está aí para não ter gripe. Não é para ganhar medalha. Aí depois aí ele fala que não era sonho dele, né, mas... como não era meu também, então ele não foi em frente, mas que ele poderia ter sido um medalhista aos 16 anos, numa Olimpíada dessa, tal. Eu falei, meu filho, essas coisas, todo mundo pensa que vai ser um Romário na vida, né? Quando entra para jogar bola, todo mundo pensa que vai, mas aí só tem um. Só tem um, isso aí é igual ganhando na loteria. Então a gente não pode apostar nessas coisas assim, muito mirabolantes, não. A gente tem que apostar na realidade. Então a gente apostou na realidade. Então preparar o salto é achar o maior barato, estar junto. Sentar na sala lá e brincar no chão. Não deixar jogando videogame sozinho. Não deveria nem ter videogame, mas já que está lá jogando e você não conseguiu impedir, vai jogar junto, vai jogar junto. Agora, se você conseguir impedir, é melhor, tá? Se conseguir tirar desse negócio de videogame, é melhor, porque isso aí é um atraso de vida. Constatado pela neurociência, constatado anterior à neurociência, há 20 anos atrás já tem pesquisas que videogame atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Inclusive, em outubro agora, o MEC está preparando um projeto para proibir celulares nas escolas públicas e particulares. E se isso passar na Câmara, né, dos Deputados, lá onde tem que passar, vai ser muito bom para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Porque a geração de hoje, infelizmente,
A geração de hoje é menos inteligente do que os seus pais. Isso constatado também em pesquisa. O QI da geração de hoje é menor do que o QI da geração anterior. E a gente deve isso às telas, de uma forma em geral. As telas não desenvolvem as crianças, muito pelo contrário, atrasam o desenvolvimento das crianças. Então, continuando em como preparar o salto, este é o primeiro grupo social da criança. É o protótipo dos grupos sociais da adolescência. Esse grupo que eu estou falando aqui no slide é o primeiro grupo de amigos. O primeiro grupo de amigos da criança, ele é o protótipo dos grupos de amigos da adolescência. O que é protótipo? Ele é uma réplica, ele é uma previsão de como serão os grupos da adolescência. E na hora que ele tem 7, 8, 9, 10 anos, quem é que está coordenando isso? Com quem ele vai se relacionar? Se você for um pai ou uma mãe atenta, é exatamente com quem você permite. É com quem você leva na festa do fulano, da beltrana. Então, nesta época, entre 7 e 11 anos, você precisa necessariamente organizar esse relacionamento do seu filho. Com quem você tem que estar na porta do colégio, você tem que estar nas reuniões, você tem que conhecer os pais dos outros, você tem que chamar para ir na sua casa tomar um café. Não chama a criança, não, chama os pais da criança para tomar um café, amigos do seu filho. Vamos lá em casa, fazer um churrasco, chama um outro grupo de amigos do seu filho, para você conhecer essas pessoas e para fazer, liga. Vamos ao shopping, chama um casal que tem crianças pequenas e que os seus filhos se relacionam e vai ao shopping junto. Quando você faz isso, você está fazendo liga nessas crianças. Você está se ligando, as famílias estão se ligando e você está fazendo liga com essas crianças. E aí sabe o que é que o seu filho pensa de você? Meu pai é o maior barato, minha mãe é o maior barato, olha só, ela chamou minha melhor amiga para vir comigo ao shopping, para ir com a gente tomar sorvete. Essas amizades precisam da sua intermediação. E quando você está fazendo isso, você está preparando o tal de salto. Porque você adivinha quem vão ser os melhores amigos dele na vida da adolescência lá. Quem serão os melhores amigos? Essas pessoas com quem ele está se ligando hoje. Esse grupo com quem ele está se ligando hoje. Mas se você não fizer isso, por exemplo, se você não ajuntar essa gente, esses pais, essas crianças, se você não fizer esse meio de campo, o que é que vai acontecer? Você não vai conhecer os colegas dele na adolescência. Você vai ter medo disso. Vai ter medo com quem ele está andando. Com quem ele está andando? Olha, sinceramente, 13 anos, 14 anos, quando um pai, uma mãe precisa dizer com quem ele está andando, é sinal que alguma coisa ficou mal feita lá atrás. Você tem que saber, olha, com quem ele está andando, sem perguntar. Eu sei com quem ele está andando, com o filho de fulano, que a gente conhece já há um tempão, desde pequeno, estudou no colégio tal, no curso, da natação. Você está entendendo? E os pais lá na adolescência, por que eles querem segurar o salto? Querem segurar o salto porque eles não prepararam esse terreno. Então, meu filho vai ser amigo de quem na adolescência? De que ele vai ser amigo? Você não sabe. Você precisa
Você precisa criar um ambiente de previsibilidade nesta idade entre 7 e 11 anos. Quando você chama os amiguinhos dele para perto, para você poder policiar, para você poder olhar, para você poder juntar as famílias, para você poder fazer a sua análise, quando você faz isso, você está preparando os amigos da adolescência. Ah, mas se vierem amigos novos, sim, virão amigos novos. Virão amigos novos. Mas olha lá, tem uma frase muito antiga, anterior, né, alguns séculos antes de Cristo, alguém trouxe a seguinte ideia: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Já ouviu falar nisso? Na internet tem essa frase. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Você vê pombo voando com pardal? Não, né? Você vê andorinha voando com papagaio? Um papagaio e uma andorinha voando junto? Não, né? Pois é, essa ideia é uma ideia, olha, uma ideia antiga. Ou seja, quando aparecer alguém novo no grupo do seu filho, muito provavelmente parece com o grupo. Se ele quiser entrar no grupo, muito provavelmente ele parece com o grupo. Por quê? Porque a gente anda com quem parece com a gente. Ou você anda com as pessoas que não parecem com você? Você anda com as pessoas que parecem com você. Você cria amizade, cria laços com as pessoas que parecem com você. Então, se você tem lá o grupinho lá da sua criança que já está na adolescência, e aí aparece um novato no grupo que você não conhece, não precisa ficar com medo dele, porque se ele está se chegando no grupo, é porque ele parece com o grupo. Ele parece com o grupo. Então você não precisa ficar com medo desse que chegou novo aí. E aí fica aquela sabedoria. Eu vou falando aqui algumas coisas, eu acho que eu já me atropelei aqui. E aí fica aquela sabedoria de que você não deve mudar de cidade nessa fase. Não deve mudar de escola nessa fase. Por quê? Porque se você muda, aí você zera todo o processo, você tem que começar tudo de novo, aí vai dar mais trabalho, né? Então veja bem onde você vai criar ele. Ah, vamos criar aqui, tá? Quando ele tiver 7 anos vai estar nessa colégio, tal com essas pessoas aqui. Veja bem isso, organiza isso, aonde vai ser criado. Para você no meio do caminho não ter que se mudar dali. E aí tudo que estava no chão, tudo que já estava em andamento, volta a estaca zero. E aí você vai para um outro lugar, que ninguém conhece ninguém. Tudo bem que hoje em dia tem a rede social, que a gente pode mudar de casa, e a gente continua falando com as pessoas, tal, de boa, né? Hoje tem essa vantagem por esse lado. A gente não perde todo mundo porque mudou de endereço. Você não perde. Mas às vezes, se o endereço for muito distante, não vai adiantar aquilo ali, porque você vai precisar de pessoas físicas. Você vai precisar de pessoas físicas andando com você. Então, esse negócio de mudar de estado, ir para muito longe com os filhos nessa idade, só te dá mais trabalho com eles. Na adolescência, então, é um tiro no pé, tá? Mudar na adolescência é um tiro no pé. Na adolescência, você não deveria mais mudar. Espera a adolescência passar, porque o adolescente ele é muito fiel ao grupo. O adolescente ele gosta do grupo, ele morre pelo grupo. Então, o grupo é muito importante para o adolescente. Então, eu estou falando aqui, né, nessa tela que está aí atrás, na tela 9, mas como os pais se mantêm interessantes aos olhos dos filhos ainda na adolescência, não espere que ele te chame para sair ou peça para sair sozinho. Esta iniciativa necessariamente deveria partir dos pais, já falei sobre isso, né? E agora, para a gente pensar um pouco essa parte da transição, né, para a gente chegar na adolescência,
Lembram que a gente tem uma frase assim, as pessoas de vez em quando falam assim, eu quero ver quando a adolescência chegar. Eu quero ver quando a adolescência chegar. As pessoas falam essa frase, né? Quero ver, tal, não sei como é que está aí, isso não, quero ver. A gente precisa entender a adolescência como uma continuidade do processo que começou desde do primeiro ano de vida. Entender a adolescência como não como um momento estanque, quando a adolescência chegar, como se ela fosse uma surpresa. Vai ter uma surpresa quando a adolescência chegar. A gente precisa, e para a gente entender esse processo, a gente tem que conhecer isso aqui, como o pensamento se desenvolve segundo a teoria de Piaget. Eu botei segundo a teoria de Piaget, mas eu poderia não colocar a teoria de Piaget. Sabe por quê? Porque foi o único que escreveu sobre isso. Ninguém mais descreveu como o pensamento se desenvolve no contexto cognitivo. E se alguém escreveu alguma coisa, tirou daqui também. Então, Piaget é um teórico super estudado nas faculdades, pelos professores, pelos pedagogos, pelos psicólogos. E é incrível como a gente não vê Piaget na escola, a gente não vê Piaget, o que o Piaget ensinou, o que o Piaget disse, olha, é assim que funciona. Piaget fez da sua casa um laboratório. Ele tinha 3 filhos, e todo o conhecimento dele, todo não, né, mas muito do que ele escreveu observando os 3 filhos, crescendo. A casa dele era um laboratório. Então ele conseguiu entender que o pensamento passa por 4 estágios. Para você entender por que os pais, em algum momento, brigam com os adolescentes, tem que saber isso aqui. Você hoje vai entender por que adolescente quer tudo, que não quer nada, e briga e bate de frente. Tem que entender isso aqui. O pensamento, ele passa por 4 estágios. Eu não vou falar dos 4 estágios, porque isso aí são 6 meses de faculdade, é uma coisa grande, longa demais. Eu só coloquei ali só para você saber que ele passa por 4 estágios. Ou seja, o pensamento é diferente em diferentes fases. Então, tem o estágio motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o estágio formal. Pronto. O estágio formal é o estágio do adulto, do adolescente. Então, sabendo que o adolescente, sabendo que a infância, o ser humano, ele passa por 4 estágios, a gente pode trazer uma outra metáfora para entender a sociedade. Toda a sociedade está fundamentada em um sistema de regras, como se fosse um jogo de tabuleiro. Então, vamos pensar, nós somos os adultos da sociedade, nós somos as pessoas que constroem a sociedade, que compõem a sociedade. O que é que está entre eu e você? O que é que está regulando o nosso relacionamento? O que é que regula o nosso relacionamento? Por que a gente consegue se dar bem? Por que a gente consegue concordar ou discordar? Concordar ou discordar? Por que a gente consegue pegar o carro, por exemplo, sair aqui na rua e chegar em casa? A gente vai passar por várias pessoas, por muitas pessoas. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos entre nós uma regra consensual. Então, nós nos movemos como peças de um tabuleiro que obedecem às regras. Se eu saio aqui, o sinal está fechado, uma regra do trânsito, eu tenho que parar no sinal, porque o outro vai passar. Quando eu paro, eu estou dando passagem para o outro. A Via Light aqui tem uns negócios que todo mundo trava o sinal, né? Para no cruzamento.
Aí tu olha assim, olha, travou a Via Láctea toda, olha só, atravessou um ônibus no cruzamento. Meu Deus do céu, não viu que não ia dar para chegar do outro lado, por que não parou lá? Quebrou uma regra social, atrapalhou todo mundo que estava ali, que agora vai ficar bi. Porque para a sociedade andar, para a sociedade fluir, nós precisamos das regras. Ora, pais e filhos são peças desse tabuleiro, precisam mover-se conforme as regras do jogo. Assim como a sociedade vive dentro das suas regras, ou precisaria viver dentro das suas regras, pais e filhos também precisam de entender as regras do jogo social. Tem até uma brincadeira, né, que o pessoal chama outro de jogador. Fala aí, jogador. Mas na verdade é um jogador. Nós jogamos o jogo social. Eu cheguei na igreja, Pai do Senhor, pastor, olha o jogo social. Cumprimento. Bom dia, boa tarde. Olha o jogo social funcionando. A cortesia funcionando. Só no elevador, né, lá do prédio, quando a gente entra, tem gente que dá bom dia, né? Tem gente que não dá bom dia. A gente fica assim, será que eu dou bom dia ou não dou bom dia? A gente até fica com medo, pode ser que eu dê bom dia e, sei lá, não seja bem correspondido, né? Mas tem gente que joga bem o jogo social. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bom? Legal, tudo bem. Tive que trocar o ar-condicionado lá de casa, ele estava funcionando, mas estava fazendo uma barulheira incrível, assim, uma coisa do outro mundo. E aí eu fui falar com o vizinho, olha, você me desculpa, aquele ar-condicionado deve estar incomodando você a beça a dormir, porque está me incomodando, imagino você. Ele, não, que isso, eu não estou nem escutando. Eu falei, cara, sabe jogar o jogo social? Sabe jogar o jogo social? As regras do jogo. Eu fui me desculpar com ele, e ele disse, não, que isso, tá bom, tudo bem, fica tranquilo, tal. Sabe jogar o jogo social? Por quê? Porque existem regras entre nós que a gente precisa seguir, para a gente ser palatável um para o outro. A gente precisa disso. Então nós precisamos entender como surgem essas regras. Foi isso que o Piaget foi atrás. Como é que a criança entra no social? Como é que a criança penetra na sociedade? Como é que a criança se torna um ser social? Foi disso que ele foi atrás. Então, como surgem as regras sociais? Como surgem as regras sociais? As regras sociais não são inventadas aleatoriamente, mas surgem de uma realidade social independente de indivíduos e são transmitidas de geração em geração, como se fossem um sistema linguístico, que por sua vez sofre variações com o passar do tempo. Então, olha só, ninguém inventa a regra. A partir de hoje a sociedade vai fazer isso. A partir de hoje a sociedade vai... Ninguém inventa. A regra surge de uma necessidade social. Por isso que o MEC agora está estudando um projeto para baixar uma regra. Qual a regra? Não vai ter mais celular na escola pública nem na escola privada. O MEC está estudando essa regra. Por quê? Porque essa demanda surgiu da própria sociedade. As crianças não estão aprendendo. Está dando muita confusão com o celular dentro de casa. Dentro de casa, com o celular na escola. Quem é professor aqui sabe disso melhor do que eu. Então agora vai surgir uma regra. Essa regra surgiu de onde? Do social. Muito embora, meus queridos, muito tarde, né? Já devia ter surgido essa regra há 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás já se sabia o que se sabe hoje. Déficit de atenção
de uma sociedade inteira como a nossa, dos adultos também, não é só das crianças, tem muito a ver com o excesso de estímulos que a gente hoje é submetido. E o celular contribui muito com isso. Então, queridos, eu quero agora apresentar você agora já sabe que as regras surgem dentro do social, elas não são inventadas, elas surgem da necessidade. E agora eu quero falar do estágio de evolução da prática das regras sociais. Como é que é isso? É um pouco complicado esse negócio, mas você vai entender. Para Piaget, a evolução da prática das regras sociais passa por 4 estágios específicos. Então, vamos aprender os 4 estágios que a evolução da regra passa. Você agora vai entender por que seu filho é obediente ou porque ele não é tão obediente assim. Ele passou por esses estágios. Ele tem quantos anos? 7? Você vai ver o estágio em que ele está. Ele passou por esses estágios. Então, o primeiro estágio é o estágio motor. Até 2 anos, onde a criança manipula objetos em função de seus próprios desejos e hábitos motores, estabelecendo o que poderíamos identificar como esquemas ritualizados. Então, o primeiro estágio da regra social é um estágio motor. É um estágio ritualizado. É o estágio dos rituais. Ou seja, o que ele está dizendo? Não tem como mandar um neném almoçar. Não tem como mandar o neném dormir. Não tem como mandar o neném. Isso tem que ser um hábito. Isso tem que se tornar um hábito. E para se tornar um hábito, precisa de quê? Precisa que seja repetido várias vezes durante muitos meses. Várias vezes durante muitos meses. Então a regra social, ela começa num hábito. Como você tem que introduzir um ser humano na sociedade, você vai começar com o quê? Com rituais. Então, com o desenvolvimento, o pediatra vai te orientar com respeito às papinhas, quando vê as papinhas, as mamadas, os horários. E aí você vai ter horário do café da manhã, horário do almoço, horário do lanche da tarde, horário da janta, horário de dormir. Olha o que eu vou falar, horário de dormir. Alô, horário de dormir. Alô, horário de dormir. Horário de acordar. Você vai estabelecer esses horários até 2 anos? Não, até 2 anos. Pode chegar até os 4. Mas os pais já começam abrindo mão disso com 1 ano de idade. Com 1 ano já começa bagunçando a rotina do bebê. Lógico, você pode quebrar a rotina um dia. Não há problema nenhum quebrar a rotina um dia. Agora não pode quebrar a rotina todo dia. Toda semana quebra a rotina. Criança muito pequena precisa de uma rotina bem marcada. Por quê? Porque tu não pode mandar nela. Ela não entende o que tu vai falar. Mas se você fixar, ela sabe que aquela hora é a hora do almoço, ela sabe que aquela hora é a hora do café, ela sabe que aquela hora é a hora do banho, ela sabe que aquela hora, porque você ritualizou. Isso é um ritual. Segue esse ritual aqui. Então, até 2 anos é isso aí. A regra social é o ritual. O segundo estágio é o estágio egocêntrico. Entre 2 e 5 anos, a criança recebe do seu meio regras prontas e tenta imitá-las ou se enquadrar. Ela quer jogar o jogo social segundo observa os demais ao redor. Porém, ainda na condição de estar sozinha na brincadeira. Não reconhece os demais participantes. Ainda não existe a competição. Então ele observou o seguinte, não, peraí, 2 anos o negócio mudou. Agora eu estou em outro estágio aqui.
Então, esse estágio de evolução da regra, a regra dá uma evoluída. Entre 2 e 5 anos, a criança recebe as regras do meio. Não pode mexer aqui. Não pode entrar ali. Não pode sair nessa porta. Não pode comer de garfo. Tem que ser de colher. Não pode deixar os brinquedos espalhados na sala. Ah, manda catar? Não, não manda catar, porque ainda não está na idade de você mandar ela catar. Está na idade de você catar junto com ela. Catar junto. Você vai catar junto com ela. Não, vamos lá, vamos catar os brinquedinhos. Vamos botar os brinquedinhos tudo aqui. Porque depois da brincadeira tem que guardar o brinquedo. E aí cria-se o quê? Uma regra. Você está mostrando como é que faz e ela já começa fazendo. Então, esse estágio foi chamado de estágio egocêntrico, porque a criança, nesta ocasião aqui, ela ainda não admite o outro. O eu já existe, o outro já existe, mas ela ainda lida com o outro como se ele fosse um brinquedo, mais um brinquedo dela. Ela tem mais um brinquedo ali, o outro que está brincando. É assim que a criança lida. O terceiro estágio de evolução da prática das regras é o estágio de cooperação nascente. É esse estágio aqui que nós estamos, de 7 a 11 anos. Estágio de cooperação nascente. Agora a criança está entre 7 e 11, o outro já é reconhecido no jogo social ou na brincadeira. Sendo assim, nasce a necessidade de controle mútuo e da unificação das regras. Então, agora, entre 7 e 11 anos, onde nós estamos, o estágio de evolução da regra na cabecinha do seu filho, ele agora já é diferente. Ele reconhece o outro e ele começa sentindo a necessidade de unificação dessas regras, porque agora cada um vai trazer as suas regras. Então, o filho do vizinho, o colega da escola, cada um traz as suas regrinhas. E essas regras, em algum momento, pode ser que dê uma confusãozinha ali entre eles, porque lá em casa faz desse jeito, né? Quando a casa faz desse jeito, e eles aí vão sentir essa necessidade de juntar as regras. Olha, para a gente andar junto, a gente vai ter que concordar com uma regra aqui só. E aí não tem aquelas brincadeiras do pique. O pique, todo mundo sabe a regra do pique. Mas se você pegar um garotinho lá do outro estado, da outra cidade e tal, e ele vem com uma regra diferente. Não, lá onde... então agora a gente vai escolher, vamos unificar isso. Ou você, por fim, brinca do nosso jeito, ou a gente brinca do seu. Então nós estamos no estágio de cooperação. Olha o nome do negócio, cooperação. Vai nascer a cooperação. Ele entende o outro, entende que o outro tem regras também, a gente agora precisa unir as nossas regras. Vamos ver do que eu posso abrir mão, do que você pode abrir mão, para a gente poder brincar junto, senão a gente não vai brincar junto. E o próximo estágio, que é o quarto estágio, de 11 anos em diante, a criança reconhece finalmente todos os pormenores do jogo e o código de regras sociais é reconhecido por todos. Então, quando chega depois dos 11 anos, ela reconhece claramente todo o código social. Inclusive, após os 11 anos, ela é capaz de ironizar, fazer metáforas, entender piadas assim, irônicas, simbólicas, relatividade, você pode falar alguma coisa que seja relativo, e ela vai entender, porque agora o pensamento dela é o pensamento de 11 anos em diante, é o pensamento formal, ou seja, é o pensamento do adulto. Como é que é? 11 anos já tem um pensamento do adulto? Chega a 11 anos, faz uma piada irônica e vê se ela ri. Se ela ri,
chegou o período formal. Chegou o período formal. Já está pensando como adulto. Então, o Piaget, ele chegou e ele descreveu esses 4 períodos. Olha, a prática das regras, ela passa por esses 4 períodos. Mas por que eu apresentei isso para vocês? Porque eu preciso apresentar uma outra fase também. O nível de consciência da regra social, que é o mais importante para nós aqui. O nível de consciência da regra. Piaget também observou que, quanto ao nível de consciência da regra social, descrita por esses 4 estágios, a criança se apresenta de 3 formas distintas. E é aqui que você precisa prestar bastante a sua atenção, que é a cereja do bolo, está aqui. Primeiro, vamos ver essas formas. Primeiro, do primeiro estágio até meados do segundo, ou seja, do estágio motor até meados do egocêntrico, a regra não é coercitiva, pois é motora, ritualística e rotineira. Ninguém obriga o bebê a fazer nada. Você obrigou o seu bebê a fazer alguma coisa? Bebê, você tem que ser obrigado a dormir agora. Bebê, você tem que ser obrigado a comer agora. Ninguém obriga bebê a fazer nada. Ou seja, a regra é ritual. A regra é o costume que você apresenta, de tanto fazer todos os dias, ele acaba fazendo. Então a regra é ritualística até os 2 anos. Então, do meado, o primeiro estágio até meado do segundo, ou seja, até a metade do estágio motor, até meado do egocêntrico, a regra não é coercitiva, ou seja, você não obriga. Onde é o meado do segundo? Se o segundo vai de 2 a 5, o meado é 3, 2 a 5, o meado é 3, 3,5, mais ou menos, até 3 anos e meio, você não vai obrigar nada, porque a regra até então é ritual. Não tem como obrigar. Não tem como mandar numa criança dessa fazer alguma coisa. Então esse é o primeiro estágio. E a gente já tem gente, pais que com a criança com 2 anos já diz que ela é desobediente. Já viu como é desobediente? Olha, ele está desobedecendo. Eu, dentro de mim, eu pensei, tu é um ignorante, ela é uma desobediente. Porque ela não tem a menor condição de obedecer ainda. Ela ainda está num estágio onde a regra para ela é um costume, é ritualística. Quer dizer, se você errou no ritual, é você que deveria receber uma chamada. Do meio do segundo estágio, quer dizer, de 3 anos e meio, 3 anos, no estágio egocêntrico, até o meio do terceiro estágio de cooperação, a regra é considerada sagrada. Olha só. Primeiro, ela é ritual. Não é coercitiva. Se ela é ritual, não é coercitiva. Todo mundo repete sem ser coagido a tal. Depois que você passou ali 4 anos na rotina, aí essa regra, quando tudo deu bom, quando tudo ficou legal, essa regra, ela passou a ser, para essa criança, sagrada. Ela é sagrada, ela vem dos adultos, é de origem adulta. E ela não pode ser quebrada. A regra até os 7 anos, até 8 anos e meio por aí, não pode ser quebrada. Ela vai até a metade do período de cooperação crescente, cooperação nascente. Ela é uma regra sagrada. E aí você vê crianças de 5 anos, 6 anos, estão
atrás, no banco de trás, e o pai ou a mãe aí está dirigindo, e ela aí, às vezes, né, dá uma furada no sinal, furou o sinal. Aí a criança atrás, e meu pai furou o sinal. Como é que é a regra na cabeça dela quando tudo deu certo? Quando tudo deu certo, a regra é sagrada. Não pode quebrar o sinal. Ela não entende a relatividade. É relativo isso, porque aqui, esse cruzamento é um cruzamento morto, e, pessoal, esse aqui é a descida, né, de uma comunidade perigosa, eu não posso ficar parado aqui. Essa lógica adulta, ela não entende isso. O que ela entende é o seguinte: sinal fechou, para. Por quê? Porque na cabeça dela fica assim, meu pai avança o sinal, meu pai não respeita as regras. Meu pai não respeita as regras. É assim que ela pensa. Porque a regra não pode ser quebrada para a criança até essa idade aí. E nessa idade, ela veio de um momento, né, de rotinas, é onde você apresenta as regras da vida, a regra da sua casa, a regra de como é que se vive. Nessa idade. E ela aceita isso, irmãos, de boa. Ela aceita de boa. Lógico, eu estou falando de uma família que não deixa a criança perdida no celular, que não deixa a criança perdida na televisão, e que você está ali full time com ela. É dessa família que eu estou falando. Porque esse é o nosso alvo, chegar nessa família. E o terceiro nível de conscientização da regra social é o seguinte: do meio do terceiro estágio em diante, ou seja, do estágio de cooperação em diante, a regra é entendida como uma lei imposta pela coletividade, porém em consenso. Inclusive, respeitar a regra é obrigatório quando se convive mantendo lealdade ao grupo. Ou seja, 8 anos e meio, 9 anos, daí em diante, que ele está mais próximo da adolescência, ele ou ela está mais próximo da adolescência, a regra começa a ser entendida como uma imposição coletiva. Não é mais uma imposição dos seus pais, exatamente, mas uma imposição do grupo social. Ela começa sendo entendida desta forma. E é aí que vem os problemas com os adolescentes. Porque como as crianças passam de fase de entendimento do nível de conscientização das regras, parece-me que os pais não passam de fase. Eles ficam na fase anterior, quando a regra era sagrada. E não entendem que o filho já descobriu que a regra é consensual. A regra é um acordo entre partes. Que é uma regra social, senão um acordo coletivo. Nós temos um acordo coletivo. E por isso que a gente pode viver junto. Porque a gente vive dentro desse acordo coletivo. Aqui, ó, doutor Robson aqui, que não me deixa mentir. Não é? Advogado, técnico em regras sociais, que entende muito bem do que é certo e errado, olha só. Nós vivemos dentro de um pacto social, onde eu tenho direitos, deveres, e eu preciso andar. E a criança, na adolescência, ela descobriu isso. Não é meu pai que faz as regras. Não é minha mãe que faz as regras. As regras são um acordo. Inclusive, já ouviu ele dizendo assim para você? Mas na casa do fulano, o pai do fulano faz assim, a mãe do fulano faz assim. Aí você responde assim: aqui não é a casa do fulano, aqui não é a casa do Beltrano, aqui é a minha casa, aqui faz do meu jeito. Perdeste uma grande oportunidade de sentar para bater um
papo legal, ganhar o seu filho mais uma vez, explicando a vida para o seu filho. Cara, eu vou fazer o seguinte, nós vamos no McDonald's que a gente vai conversar isso lá. Caramba, no final de semana a gente vai no McDonald's só porque eu disse isso para ele. Porque eu disse. Leva ele para o McDonald's, paga um Big Mac para ele, e aí conversa isso. Por que na casa do seu colega, do colega lá, tem que ser de um jeito e na sua não? Vai ser um papo legal, de boa. E você ganhou um para perto de você, melhor do que bater. Na minha casa quem manda sou eu, aqui na casa do fulano. Porque essa é a resposta mais inadequada que existe. Tem adolescente aqui? Não, né? Tem nenhum adolescente aqui não, né? Rapaz, se tiver, os pais aqui vão estar fritos. Meu Deus do céu, esqueci de dizer que não poderia vir adolescente, só falei que não podia ter criança. Então, do ponto de vista psíquico, adolescentes são adultos, pois já pensam como adultos, sabem que a vida tem suas regras e elas podem mudar de acordo com o contexto. Cara, o grande salto da adolescência é que o adolescente descobriu isso. Ele descobriu que a regra pode ser mudada. A regra não caiu do céu. A regra é um acordo. Esse é o grande plus da adolescência. O que é uma mente quando chega na adolescência? Ele descobriu que a regra é um acordo. Por isso que ele chega e dá a opinião dele dentro de casa. Por isso que ele chega e diz como é que ele acha que tem que ser. Porque ele descobriu isso, é a sacada da adolescência. Por que a gente olha, cresceu por causa disso. Se isso não chegou, não cresceu. Agora, se isso já chegou, cresceu. Diferente da criança, o adolescente descobriu que pode ter a sua própria verdade. Olha só, a criança, a verdade é o que a mãe dela diz, e o que o pai dela diz. O adolescente, a verdade é o que ele pensa. Por que dá problema? Porque você, talvez ainda esteja no estágio anterior, quando a verdade é o que você diz. Como ele cresceu, agora ele sabe que a verdade não é o que você diz. E a verdade, por que ele fala assim? Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Todo adolescente fala isso, que sabe, né? Por quê? Porque a verdade é exatamente, não é mais o que você diz. Já foi há muito tempo atrás, mas ele agora passou de fase. E aí fica nesse negócio de eu sei, pai, eu sei, mãe, eu sei. Ele já sabe tudo. Se bobear, sabe mais até do que você. E aí, como é que fica essa história quando chega na adolescência? Quando os adolescentes não estão identificados o suficiente para seguirem orientações e querem seguir em frente com suas próprias ideias, vão de encontro a dois desfechos possíveis. Olha o que acontece quando eles não estão identificados o suficiente para seguirem as orientações. Chegou na adolescência, mas não está identificado o suficiente. Olha lá, pais que se posicionam em atitude de confronto, acham que o jovem se intimidará. Esse é o primeiro problema. Esses pais mais brabos aí pegam e metem o pé e confronta. Não, confronta. Bate de frente, aí os dois bateram de frente, saiu faísca, e esse pai pensa o seguinte, que é como era antigamente, que ele falava e o garotinho abaixava a cabeça, a menina abaixava a cabeça. Mas não é mais assim. Não é mais assim. E aí o que acontece? Estresse. Ou então, pais que fazem seus prognósticos, orientam, mas são ignorados. Ou então, aquele pai que não bate de frente, mas ele chama para a conversa.
Ele, meu filho, não faça isso por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Olha, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo outro, tarará, tarará, tarará. Fala, mas não adianta. Entra por um lado e sai pelo outro. Por que falou e não adiantou? Por que essa fala desse pai ou dessa mãe não causou nenhum constrangimento? Poxa, vou fazer, vou contrariar meu pai e tal. Não causou nenhum constrangimento. Porque essa criança que agora é um adulto, já pensa como adulto, lá atrás, 5 anos, 4 anos, ela ficou mal identificada com os valores da família. Porque ela bem identificada, pelo menos até 15 anos de idade, ela vai rezar na sua cartilha. Não vai aloprar os 13, aloprar os 12, conforme a gente de vez em quando escuta por aí, que alguém aloprou os 12, aos 13, 14. A primeira fase da adolescência, né, aquela cheia de hormônio, é a pior delas. Depois ela equilibra. Mas aquela primeira fase é a pior delas. Se o jovem está bem identificado, ele pode achar mal, ser contrariado, ficar aborrecido, fazer bico e tal, mas ele acaba dando um passo atrás. Por respeito, por obediência, porque ele não quer entristecer os pais, aquele lance da culpa, aquele lance da vergonha, algo que eu já expliquei aqui. Então, como é que os pais, como é que os pais precisam fazer? Existe uma máxima na psicologia, que eu vou falar aqui, a gente vai dar uma parada, para depois a gente retornar. Uma máxima que diz assim: as consequências são preditivas do comportamento. Sabia disso? Ou seja, quando as consequências, mesmo que desfavoráveis, são interessantes ao sujeito, o comportamento tende a se repetir. Com isso eu quero dizer o seguinte: quando o jovem chega à adolescência, quando seu filho chega à adolescência, muito pouco você tem a ensinar a ele. Muito pouco. Agora, muita coisa tem as consequências a ensiná-lo. E o erro dos pais é querer ainda ensinar algo de forma teórica, quando na verdade deveriam estar permitindo que as consequências de suas atitudes os ensinassem alguma coisa. As consequências de suas atitudes. Porque as consequências ensinam. Por que você faz hora extra? Porque você ganha mais, né? E se não fizer, ganha mais também? Não. Aprendeu com as consequências? Por que você dobra no trabalho? Observe como é que as consequências das suas atitudes, elas têm condição de manobrar a sua vida, de controlar o seu comportamento. Um cachorro pode passar do seu lado, você com uma vassoura na mão, varrendo o chão tranquilamente. Mas se um belo dia você der uma vassourada nele, duvido que ele passe mais do seu lado. Porque as consequências falam do comportamento, controlam o comportamento. Opa, não passa perto dele não, porque se passar perto dele, ele dá vassourada. Então a gente vai voltar depois para a gente continuar nessa ideia aí, nessa máxima aí. E eu tenho ainda algumas coisas para falar e mais 10 slides, e a gente vai passar para as perguntas e respostas.